Olá, exploradores! Vamos falar sobre resistência? A partir de agora, durante todo o trajeto da expedição Ayahuasca, falaremos sobre resistência. Vamos partir da premissa que resistência é a força que nos paralisa. A resistência ela chega a ser pior que o ego. Porque pelo menos o ego, ele nos impulsiona para a vida. Ele nos impulsiona para que possamos realizar as nossas ambições. A resistência não. A resistência é aquela trava interna que nós temos. Você já deveria estar bem mais longe do que você está hoje se não fosse por causa das suas resistências. E você só está aqui e só consagrou a medicina da Ayahuasca porque você não aguenta mais as suas resistências. E você só demorou muito para descobrir a Ayahuasca e também chegar até aqui por causa das suas resistências. Presta atenção agora. Você só está do jeito que está emocionalmente e sem olhar para a sua saúde, para a saúde do seu corpo, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua espiritualidade, por causa da sua resistência. Tudo que você, na sua mente, deseja, sonha, cria e precisa fazer, você só não consegue realizar ou sustentar aquilo que você já está fazendo porque a sua resistência ela não permite. Presta muita atenção nessa frase. A cada demora nos seus resultados existe uma resistência. Então, olha, presta atenção que eu vou repetir. A cada demora com seus resultados existe uma resistência. Aderiu? Perfeito. A vida que vivemos hoje e a vida que não vivemos, que é a vida que são as nossas aspirações, talentos, ambições e chamados espirituais, coexistem dentro de nós. E o fato de sentirmos medo, ansiedade, culpa, depressão, procrastinação, tudo isso é a resistência. Sabe aquela frasezinha que você usa? Eu não sei, parece que tem algo que me trava, parece que tem uma força que não deixa eu sair, que não deixa eu fazer as coisas, parece algo pesado, ou não sei se vou, tenho medo. Mas por que você tem medo? Não sei, é que eu acho tão esquisito, quero me espiritualizar, mas eu não sei, eu acho tudo meio estranho, eu tenho medo. E você nem sabe explicar a razão desse medo, mas esse medo, esse ranço, essa gastura, chama-se resistência. A cada demora com seus resultados, fui até mais para trás, para repetir essa frase. A cada demora com seus resultados, existe uma resistência. Ponto. Distrações, falta de foco, tragédias externas, tudo é a resistência. A resistência, ela não é fantasia, ela é uma força presente na natureza humana. E ela também existe na natureza porque a física explica isso. Se você prestou atenção nas aulas de física na escola, lá nós aprendemos sobre a resistência dos materiais e a resistência da energia. Resistência dos materiais é a capacidade de resistir a uma determinada força que está sendo ali aplicada sobre aquele material que está sendo fabricado. Resistência elétrica é a capacidade de um condutor, corpo, capa, se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. Agora perceba, tanto a resistência dos materiais quanto a resistência elétrica fala de algo, de um corpo que é resistente a uma determinada força. Você percebeu isso? Percebeu? Agora, trazendo isso para a nossa jornada de vida, para a nossa expedição Ayahuasca, que nada mais é que a expedição das nossas vidas que está relacionada com a medicina, o que é este corpo que precisa ser isolado? Ter essa dureza, ter essa resistência, ser resistente. O nome já diz, é a própria resistência. Ela é a força que isola. E quem é essa força que empurra, que testa essa eletricidade que precisa percorrer? Somos nós.
Então nós estamos em constante movimento, movimento pelo ciclo da vida, e a resistência tenta nos isolar, evitando que ocupemos o nosso lugar neste ciclo, neste movimento. Então, já que nós somos o movimento e a ação, a resistência é o que está na nossa frente, nos travando e nos isolando. A resistência é a força mais tóxica e implacável da natureza humana. Medo, culpa, raiva, ansiedade, fuga e vários outros sentimentos negativos que existem em nós, tudo habita na resistência. E por mais fortes que sejam os seus sonhos, o seu chamado de alma, o seu chamado espiritual, mais fortes serão as suas resistências. A resistência, ela é o oposto da criatividade, ela é o oposto da nossa alma. Ela é a força oposta ao movimento da nossa criatividade. A resistência, ela está em tudo ou somente ela está presente a cada movimento da nossa jornada de vida? Não, a resistência não está em tudo. Tudo que é de desejo e de satisfação rápida, a resistência ela não está ali. Tudo que nos tira do caminho de alma, a resistência também não está ali. A resistência ela somente aparece quando você está de fato na trilha da sua alma. Vou te dar um exemplo. Você está num caminho evolutivo, não tá? Para muitos, isso deve ser o próprio inferno. Deve ser a vida virada de pernas para o ar. Isso exige uma limpeza, exige uma série de decisões e ações que precisamos tomar para termos sucesso em nossa jornada. No momento em que você decide fugir de algo que você deveria ter um comprometimento, a resistência ela não está ali como uma força que te puxa para trás, e sim como uma força que te empurra para a fuga. Ela não vai te atrapalhar com uma força que está ali te isolando. Pelo contrário, vai te dar até movimento. Mas mesmo assim, atrapalha. Olha, agora escuta bem o que eu vou te falar. Você nasceu para prosperar e evoluir em todos os sentidos e aspectos. Existe um caminho para você. E a resistência existe para desviar você deste caminho. Você entendeu? Vou te dar alguns exemplos de quando a resistência costuma aparecer. Quando você está na busca por uma vocação artística que você venha a ter ou sinta, sabe aquela vontade de fazer? Coisas como pintura, literatura, teatro, música, enfim, coisas que despertam as suas aspirações artísticas. A resistência ela estará lá. Quando você vai lançar um curso, um produto ou qualquer novo empreendimento que você sente muita vontade, sabe? Que você sente que até nasceu para isso, a resistência estará lá para te atrapalhar. Dietas ou práticas voltadas para a saúde do seu corpo, a resistência estará lá. Programas de crescimento espiritual, a resistência estará lá. Quaisquer tentativas de você superar um vício ou um hábito que você sabe que é ruim para você, mas que você quer mudar, a resistência estará lá, de braços abertos para te receber. Quando você decide estudar, quando você decide mudar de vida, quando você precisa fazer uma transição de carreira, quando você deseja fazer algum projeto altruísta e qualquer ato que implique de verdade e de coração desperte o seu comprometimento, a resistência estará lá, pronta, leve, livre, solta para te abraçar e isolar você, te dando uma série de sensações e justificativas para atrasar ou até destruir e você acabar não fazendo aquilo que você disse que precisava fazer. Qualquer coisa que exija empenho, ao invés da fuga, da gratificação imediata, você encontrará a resistência. Tudo que for para a sua felicidade e evolução, a resistência estará lá.
Você não pode tocar ou ver a resistência, mas você pode sentir. É como um campo de energia que você acaba achando que é demanda ou que é preguiça. Isso quando ela não manifesta no corpo como dor e uma série de outros sintomas que deu logo em seguida que você fez uma ação evolutiva para você, né? Quem nunca teve uma dor de garganta, uma febre, logo depois que realizou um projeto, que deu uma palestra, que teve uma conversa difícil que foi bem sucedida, que fez algo em prol da libertação e da felicidade e logo em seguida acabou ficando doente. Isso é resistência. Ou que ia fazer e ficou doente e acabou não fazendo por causa disso. É resistência. Quem nunca tinha aquela palestra maravilhosa, aquele encontro maravilhoso, aquele curso maravilhoso que esperou tempos e tempos para ir, ficou ansioso, ansiosa e no dia do evento, no dia da palestra, acabou não indo porque ficou doente. É resistência. Presta atenção no que eu vou te falar novamente. O principal objetivo da resistência é te distrair. E quando nós a identificamos, ela começa a assumir uma outra roupagem, tanto interna quanto externa. Sabe aquele negócio? Ah, eu ia em tal lugar, mas o carro quebrou? Isso é resistência. Resistência que o nosso campo interno reverberou e reagiu no campo externo. Tá dando para compreender como funciona a dinâmica da resistência? Sabe aquele momento que a gente começa a justificar as ações não feitas? É a resistência. E vou te dar um outro exemplo. Todo mundo aqui dessa tribo, quando quer executar algo, vem aquela vozinha na cabeça, tipo dois conselheiros, o anjinho e o diabinho que a gente vê nos desenhos. Pois é, um é a sua alma, a outra é a resistência. Exemplo, você consagrou a ayahuasca ou pretende consagrar a ayahuasca. Para quem já consagrou, teve uma série de percepções, uma série de visões do seu destino de alma. Para quem não consagrou, tem uma série de sensações, percepções, curiosidades e que está tentando se aperfeiçoar e buscar mais conhecimento para entender se é seguro ou não. Não é verdade? Nós temos esses dois lados aí, né? Quem já consagrou e quem ainda não consagrou. Pois bem, do seu lado direito está o seu anjinho, está o seu eu-alma, te incentivando a estudar mais sobre a medicina, para que você possa fazer uma consagração segura. Você já está aí recebendo seu chamado de alma para a medicina, ou para você que já consagrou, o seu anjinho, o seu lado direito, está aí falando para você sobre as suas percepções, sobre o seu chamado de alma, tudo que você viu, quem você é, o que você precisa se libertar, enfim. E tem o seu lado esquerdo, que é aquele, vamos fazer que nem aquele desenho, né? Que é o desenho do diabinho, que é a sua resistência. Inventando um monte, te dando um monte de sensação, inventando um monte de justificativa para que você tenha medo, tenha dúvida, procrastine, não queira enxergar, acredite que seja perigoso, enfim, uma série de justificativas para você não seguir, não resolver todas as suas percepções que você encontrou, viu na medicina, ou para que você não busque a medicina. Então você começa a justificar essa briga interna em você. Aí de repente você consegue, e uma das suas tentativas aí, ir resolver, aí vem algo externo, que ela assume roupagens, lembra do que eu falei? Assume algo externo e que dá errado. Aí você começa a se questionar se realmente isso era para você. A resistência, ela é uma força muito tóxica para as nossas relações, para a nossa natureza humana. Por quê? Porque não satisfeita, às vezes ela é uma onda que expande, afetando vários fatores externos. E aí o carro quebra, cachorro late, enfim, essas coisas que a gente corriqueiras da vida que nós estamos, infelizmente, acostumados. Aí, explorador, exploradora, acontece aí um montão de coisa que faz com que você não conclua nada daquilo que você se comprometeu de forma consciente ou de forma inconsciente na sua vida.
E aí é onde começa uma série de dependências emocionais, onde você começa a culpar fulano, beltrano, ciclano, família e um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, independente da força de nossas resistências. Nós ainda temos o poder da escolha. Isso é a única coisa que a resistência ela não consegue tirar, a nossa escolha. E nós somos responsáveis por cada decisão. E este montão de lixo aí, esta é a natureza da resistência. E é tudo o que ela conhece. A resistência é uma força que existe especialmente para te prejudicar. Mas lembra, ela não pode tirar a sua escolha. E o que é a escolha? A decisão. Ela pode te dar preguiça, te dar um monte de coisa para que você não faça aquilo que você decidiu. Mas a decisão ela não pode tirar, porque a decisão é sua. Sabe por quê? A resistência, por mais que ela seja uma força da natureza humana, ela não tem força própria, entende? Ela é uma força que se alimenta de tudo o que aprendemos de nossos pais, de tudo que absorvemos de nossos relacionamentos, como por exemplo, crenças, traumas, princípios, valores. Tudo isso é o que compõe a resistência. E é de tudo isso que ela se alimenta. Compreendeu? Por definição, a resistência é o que você conhece como autossabotagem, ou o seu demônio interno, ou até ego. Tem gente que chama resistência de ego. Para mim, resistência e ego são coisas totalmente diferentes. Embora coexistem, mas são diferentes. Por exemplo, na minha opinião, por mais que ego e resistência sejam muito próximos ali, muito parecidos e coexistem, mas o ego, ele tem uma ambição. O ego, ele pode levar você para frente e ele pode ser alimentado pelas suas ambições. Então você vai sustentado nos seus princípios e nos seus valores. O trauma, a dependência emocional e uma série de interferências emocionais habitam a resistência. O que vai ser mais forte, mais intenso e que pode influenciar nas suas decisões e nas suas ações é o que você alimenta mais. Quem você alimenta mais? Para quem você dá mais atenção hoje? Entende? A resistência, por mais que ela seja forte, ela não é inabalável, ela não é imutável, ela não é invencível. Tenha foco, tenha um destino e decida e haja sobre a sua decisão. Tenha um plano, ok? A resistência não pode atrapalhar um plano bem feito, um passo a passo bem feito. Aderiu? Agora você irá conhecer os mapas de desenvolvimento para reconhecer e criar uma estratégia perfeita para escolher qual caminho seguir e ir rumo a este desabrochar do seu explorador, da sua exploradora, do seu criador, da sua criadora, do seu próprio destino e superando as suas resistências. Te vejo na próxima aula.